queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. No item 10, a lei de amor. Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante a fim de serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estritezas da matéria, e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido o vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar, ao redor de si, o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período, em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutai. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado, em vosso proveito, que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam entrar ainda em vosso cérebro. Hoje, o movimento espírita deu um grande passo. Vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque estas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nesta permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se entenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens. Pela aplicação desta máxima, bem compreendida, amai bastante, a fim de serdes amados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris,
1863. E para nos auxiliar hoje, nos estudos, temos os nossos queridos amigos e facilitadores, Eurípides Farley e Adriano Passos. Um ótimo estudo a todos. Boa noite, então, a todos aqui presentes, aos amigos que nos assistem pelas redes sociais. É sempre gratificante, uma alegria poder contribuir aqui com os estudos que a casa oferece. Nesta noite aqui, nós trazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como foi colocado, capítulo 11, item 10, falando sobre a lei de amor, o capítulo que fala sobre o amor ao próximo como a si mesmo. Bom, como lido na mensagem que está no Evangelho, como proposta de desenvolvimento a todos nós por Jesus, nesta construção íntima de todos nós, de buscarmos através desse amor ao semelhante, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo, nós vamos assim compreendendo um pouco mais esta busca evolutiva nossa. Por que busca? Porque nós estamos num processo, nós estamos hoje encarnados, para dizer mais completamente reencarnados, porque nós não estamos aqui pela primeira vez, conforme o próprio Cristo deixou bem claro, que nós só poderemos vencer as dificuldades íntimas, ou seja, chegar ao reino dos céus, nascendo de novo, ou seja, buscando nessas novas oportunidades que a vida nos dá, que Deus nos dá, as experiências necessárias ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento. Para a gente falar um pouco a respeito desta questão do amor a si mesmo, como Jesus propõe, amar ao próximo também, e falar um pouco dessa lei de amor, porque a lei de Deus ela é toda amor. Deus nos criou pelo amor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Para brilhar a nossa luz, conforme Jesus coloca, nós precisamos ir podando essas arestas, essas dificuldades que ainda trazemos conosco ao longo dessas existências que aqui estamos novamente buscando aperfeiçoar. Conforme na parábola do filho pródigo, quando ele cai em si, ou seja, quando ele desperta para que ele busque um novo caminho, sair daquele sofrimento que ele se encontrava, vivendo afastado em terras longínquas, ou seja, afastado da presença de Deus, dessa comunhão com Deus, ele cai em si, ou seja, ele desperta, acorda para a vida, como se diz popularmente falando, e começa a buscar um novo sentido à sua vida. Assim é o convite para todos nós, que Jesus assim coloca, para irmos paulatinamente vencendo essas más tendências que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, falando sobre o verdadeiro homem de bem. Então, para a gente entender um pouco mais, nós precisamos voltar no Evangelho de Jesus na parábola do bom samaritano, onde Jesus, com essa magistral parábola, vai nos convidar a esse entendimento dessa lei de amor, de ser amorosos, conforme no texto narrou-se muito bem, falando da questão do amor no sentido profundo do termo, é ser leal, é ser probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que se deseja a si mesmo. Então, na parábola do bom samaritano, Emmanuel vai trazer no livro da Esperança, um livro da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele vai falar sobre o capítulo Psicologia da Caridade. E ele vai narrar falando justamente sobre essa parábola do samaritano, do bom samaritano, conforme Jesus nos propõe. E aí ele diz assim, em uma das passagens do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, em que Jesus disse: "Fazei aos outros tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas." Ou seja, nós estamos falando aqui da lei de amor, da lei de Deus, a lei maior que se configura tudo que Deus criou. Então, conforme essa proposta de Jesus, fazei aos outros tudo o que queirais que vos façam, pois nisso consistem a lei e os profetas. A lei, todo o ensinamento de Jesus baseia-se nesse versículo, nesse capítulo de Mateus. Então, amar ao próximo como a si mesmo, assim vai dizer Emmanuel, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós,
é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4. Provavelmente, não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na beira da estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Vou dar atenção nenhuma, seguiram seus caminhos, não se colocando à disposição para ser útil, para servir, para fazer um bem. Ou seja, para, de fato, começar a agir em prol do próximo. Entretanto, Emmanuel coloca, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não questiona quem é, o que aconteceu, por que está nessa condição. Em outras situações, conosco, nós poderíamos passar, fingir como o fariseu fez, como o levita fez, não dar a mínima e pensar ainda assim, deve ter apanhado aí de alguém, porque deve estar envolvido com as drogas, ou deve ter aprontado com alguma situação, e aí está aí nessa condição, e a gente seguiria o nosso caminho. E aí Emmanuel vai colocar, conforme Jesus coloca, esse bom samaritano, essa postura nesse amor ao semelhante, nessa lei de amor. Quando ele diz assim, que ele não se restringe, porém, à emotividade. Se sentiu tocado, teve compaixão por aquela condição que se encontrava aquele irmãozinho. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e condu-lo a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a desejar o necessitado em porta alheia, despejar o necessitado em porta alheia. Ele não simplesmente pegou, deixou na porta de um hospital, de alguma casa e seguiu o caminho. Ele pegou ele, colocou no seu cavalo, levou até uma hospedaria. Lembrando que naquela época, imagina andando a cavalo por aquelas regiões, talvez não teriam, igual a gente tem hoje, as comodidades dos hospitais, dos centros de saúde e tudo, embora restritos, que a gente sabe das dificuldades que se encontram hoje, mas pensa naquela época então. Pensa naquela época de Jesus, essa narrativa aqui. E o samaritano andando a cavalo, nessa dificuldade, com uma pessoa ali basicamente semi-morta, tendo que ter todo o cuidado com ela, de levá-la adiante até uma estrebaria, ou seja, uma hospedagem. Levá-la até essa hospedagem. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. Acompanha, leva até a cama no quarto, ajuda. No dia imediato ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, os gastos com hospedagem, porque não foi de graça. Ele quita esses débitos que ele teve ali. Abona o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe atributos de gratidão. Esperar, recompensam, um obrigado. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. Ou seja, em momento algum ele fala, pelo amor de Deus, aí não vai me complicar aí, não vai quebrar nada, não vai fazer isso, fazer aquilo outro, se cuida aí. Ele não fez isso, não questionou. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que poderia por si dar
sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados, aí Emmanuel nos chama a atenção, sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Até quando vamos continuar sendo os fariseus, os levitas, que vamos passar por situações dessas e vamos fingir que não é conosco, ou vamos ter, conforme Emmanuel narra essa passagem maravilhosa no livro Esperança, Psicologia da Caridade, fazendo uma síntese da parábola do bom samaritano. Que se a gente for estudar essa palavra num sentido consciencial do ser imortal que nós somos, nós vamos ver que Jesus ali estava relatando acontecimentos não só daquele tempo, mas coisas muito mais futuras que a gente imagina. Porque ele traz, na verdade, um conhecimento para todos nós refletir acerca deste ensinamento sobre essa lei de amor, sobre essa lei de fazer ao outro o que se quer para si mesmo, ou seja, sobre esse desenvolver em nós, conforme os Espíritos perguntam, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual é o sentido da caridade ao qual entendia Jesus. E a resposta é benevolência para com todos. Ser benevolente, ser indulgente com as perfeições alheias, com as imperfeições alheias, ter perdão, ter caridade, ter amor ao semelhante. É a proposta dessa leitura de hoje, desse ensinamento do Evangelho, nos convidando a essa reflexão em que, nesta parábola de Jesus, nós temos a síntese total do amor ao próximo, do fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Uma abordagem profunda dessa parábola vai nos mostrar que o samaritano ele estava apenas viajando por aquelas terras. Ele não descia, conforme Jesus narra na parábola, de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade que se encontra acima e Jericó abaixo, isso a nível de mar. Pensa hoje nas cidades que estão mais altas. Vamos pensar lá na cidade de La Paz, na Bolívia, lá, que é uma das cidades mais altas do nosso continente americano, aqui, né? Da América do Sul, da América no geral. A cidade mais alta. Tanto é que quando acontece partidas de futebol e jogadores que saem daqui do Brasil e vão para lá, sente até falta de ar para jogar lá, não é assim? Então pensa numa cidade que está acima e outra bem abaixo. O propósito que Jesus narra, o fariseu descia, o que foi assaltado descia, o levita descia, mas o samaritano viajava. Ele não estava nesse percurso de descer. Simbolicamente falando, esse processo Jesus narra, falando de um processo psicológico para todos nós entender que quem está descendo está caindo num nível evolutivo. Quem está fazendo o processo de subir está se construindo evolutivamente um processo de construção, de lapidação das suas arestas. Então, pensando por esse lado, o fariseu que, conforme Emmanuel coloca, e o levita, conforme aqui Emmanuel fala, provavelmente não existe, falando do samaritano, e ele vai falar que, esbarrando com a vítima de malfeitores, olha só, anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, como se fosse nós aqui espíritas, passando por ele e não dando a mínima. Aí ele fala, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência para com todos, pessoas da mais indicada. Quem que foi dar o amparo? Jesus narra muito bem que o samaritano era contestado pelo povo daquela época, que era colocado como uma pessoa que não tinha qualidades, não tinha perfeições. E olha como Jesus mostra que, independentemente da nossa condição social, da nossa condição física e tudo, a gente tem capacidade de servir, de ser útil, de ajudar, de fazer o bem, independentemente da situação. Então, ele mostra isso para nós, tratando essa proposta evolutiva nossa de entender o processo da gente buscar a nossa subida, a nossa caminhada rumo a essa evolução que nos cabe,
rumo a esse caminho evolutivo que estamos destinados. Em muitas das situações, nós queremos chegar no topo da montanha achando que a felicidade se encontra lá. Mas a felicidade, ela é conquistada no caminho, no percurso, vencendo as dificuldades, conforme a pergunta 115 coloca para nós, que nós fomos criados simples e ignorantes, buscando, através do conhecimento, nos libertar dessas más tendências, mazelas, dificuldades interiores que ainda trazemos para conquistarmos a felicidade. Porque a felicidade, conforme Jesus coloca, é fruto das nossas ações, das nossas construções íntimas, buscando ser pessoas melhores, exercendo essa lei de amor, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo. Essa é a proposta, entendendo que todos somos família universal. Por exemplo, o levita, o fariseu que não deu a mínima para esse homem que se encontrava caído no caminho, construiu ali a lei de causa e efeito. Porque o que você não faz, buscando construir, você vai ter que reparar depois. Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e basta não fazer o mal? E a resposta é não, fazer o bem no limite das forças, porque seremos responsáveis por não ter feito o bem. O mal, na verdade, é escolhas equivocadas. Fazer o bem é a nossa missão, é a nossa determinação. Correto? Boa noite. Nesse trecho lido, do Evangelho, nós temos que observar que o Espírito de Luz nos mostra que a possibilidade da alegria, da felicidade, nesse mundo de provas e expiações, ela só vem através do amor. Aí muita gente fala, assim, no amor ou na dor, todo mundo escolhe a dor. Mas a dor, na hora que a gente dá conta de sublimar ela e entender que através dela nós aprendemos, nós evoluímos e melhorando, é a chamada de atenção, que vem da espiritualidade para a gente quando cometemos alguma coisa errada, seja num passado próximo ou em outra encarnação. Então, nesse trecho que fala aqui, amai bastante a fim de serdes amados. E logo embaixo fala assim, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de vosso desceso terrestre. Ou seja, antes do desencarne, antes da morte física. Isso tudo através como diz aqui no texto lido, os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes a certeza a ascensão até Deus. Então, para chegarmos mais perto de Deus, a gente tem que estar mais perto do próximo, temos que estar mais ajudando o próximo e deixando também nos ajudar. A importância do companheirismo, da fraternidade, da solidariedade, que temos que demonstrar uns aos outros, amando, e amando os inimigos, como já foi falado em outras, recentemente, nesse mesmo capítulo, mas o amar o inimigo não é aquele que a gente vai pegar e toda hora estar junto com ele, confiando nele. Se é inimigo, a gente não pode confiar. Correto? Mas isso não quer dizer que a gente não possa amá-lo, que não possa desejar o bem, que não possa rezar, fazer uma oração para ele, para um filho dele que esteja doente, conquiste a saúde, para ele que está desempregado, arruma um emprego. Várias outras coisas que estejam acontecendo para poder dar um caminho para ele. Talvez assim,
além de despertar na gente esse sentimento de amor e um amor ao inimigo, nós também vamos estar despertando nele, indiretamente através de nossas orações, que tem alguém olhando por ele. Se ele não ora, se ele não reza, reze por ele. Antes de condenar, a gente tem que elevar os pensamentos. Antes de julgar, nós temos que elevar os pensamentos a Deus. Fala aqui no texto. É difícil, porque quando a gente é maltratado, é mal respondido, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma vingança. É colocar aquela pessoa também numa situação ruim. Só que, apesar de toda essa evolução que nós estamos há 2000 anos passando, e antes disso, lá desde a primitividade, as leis naturais, a lei de Deus não mudou nada. Ela continua a mesma coisa, que é o amor, que é a justeza, a misericórdia e a bondade. A lei de ação e reação, toda a vida teve ela, não é novidade para a gente. A gente só esquece que o que a gente faz com o outro, com o próximo, vamos receber de volta. Nós somos ímãs extrafísicos, né? Não é esse imã igual que a gente vê aí, que ele atrai o negativo, né? O positivo atrai o negativo e vice-versa. Nós colocamos ao nosso lado, nós colocamos o amor ao nosso lado, nós dedicamos às pessoas o que nós queremos de volta. Essa lei é a mais utilizada devido ao nosso atraso em entender que só juntos vamos conseguir essa evolução, que almejamos a ter um mundo de mais amor, de mais felicidade, com menos tragédias, menos doenças. Se a gente não pegar e lembrar em cada detalhe nosso das leis que estão dentro da nossa consciência, nascemos com ela. Ninguém precisa de ensinar para ninguém que acolher uma pessoa que caiu, dá a mão para ela, para ajudar a levantar. Uma pessoa que está com fome, dá uma comida para ela. Uma pessoa que está sem emprego, se não puder arrumar emprego, que ajude a procurar um emprego. Ninguém precisa de falar para a gente que a gente não pode matar, que não pode roubar. Nós já nascemos com isso. E vamos aprimorando. Então, as leis naturais, as leis de Deus, elas não entraram nessa evolução. Elas são a evolução em si. Que lá naquela época do primitivismo nosso, né, da barbárie, apesar que ainda temos aí hoje, mas já melhoramos. Não temos mais aquela barbárie onde, por uma dívida, se matava, decepavam a mão, a pessoa virava escravo, perdia a liberdade, perdia a família, esposa, filhos eram escravizados por dívidas. Então, estamos melhorando, sim, mas ainda temos muito que melhorar, muito que aprender com as leis naturais que estão impressas na nossa consciência.
deixar a nossa luz brilhar. Deixar a nossa luz brilhar dentro de casa, no trabalho, na rua, no coletivo. Nas palestras, no relacionar com as pessoas. É tão bom quando a gente encontra com uma pessoa que exala amor, que exala luz. É muito melhor do que a gente encontrar com uma pessoa que reclama de tudo. Eu prefiro estar com uma pessoa que me faz sorrir, que me faz feliz. Mas o dever me chama, através da lei de Deus, a ajudar aquele que está a reclamar, que está a chorar, que não sabe amar. Então, todos nós somos chamados a esse dever, a essa lei natural de Deus. Fiz a anotação, vou ter que lê-la aqui. É exatamente isso. Então, não teve mudanças nas leis naturais. Não existe o retrocesso, o atraso. Existe sim a evolução dentro das leis divinas. Temos que respeitá-las. O respeito é dentro de casa. É o lugar que a gente mais trabalha essa lei. Lá dentro da nossa residência, nós temos pessoas nessa vida que escolhemos. O casal, os dois companheiros, estão ali. Em dado momento, escolheram. Se escolheram, né? E, de uma forma ou de outra, chega filhos ou parentes, né? Então, formam o núcleo, um núcleo de amor. E hoje, com o que está acontecendo com todos nós, né? Essa correria do dia a dia, nós esquecemos de instigar os sentimentos, instigar as emoções. Porque não é só pegar, estar lá, morando junto, e achar que aquilo ali vem todos os dias, de graça. O amor é de graça. Não. Nós temos que cultivá-lo. Nós temos que cultivar o amor com o companheiro, com a companheira. Cultivar os filhos. Não é pelo fato de estar cansado ou cansada dos trabalhos, das correrias através do vil metal, que a gente vai deixar uma relação acabar. E ela acaba na hora que a gente vai procurar o descanso do trabalho, do dia a dia. Em vez de pegar e ir ali conviver com a família, conviver com os filhos. Chega em casa, bebe e dorme, come e dorme. Esquece do relacionamento que iniciou lá atrás, o amor. Aí a primeira tempestade que chega, diz, não estou aguentando mais, vou separar. Esse menino só me dá uma lação. Não é assim. Nessa hora a gente tem que silenciar e ver o que a gente está fazendo de errado. É praticar a lei do amor. Amar o próximo como a si mesmo. Será que eu estou tratando a minha esposa como eu queria que ela me gostasse, que me tratasse? E vice-versa? O que eu tenho feito com os meus filhos? Com minha mãe,
pai, tios, tias, tudo. Hoje não tem tempo mais para isso. O trabalho não deixa. Mas tem as horas de descanso. Doe um pouquinho de descanso para esse amor familiar. Doe um pouquinho de descanso para esse relacionamento que está em crise. E a primeira coisa a fazer quando o relacionamento está em crise é amar o silêncio na hora, se você for instigado a brigar, a responder mal. Então, tudo isso está aqui, nas leituras, no Evangelho. É escutar as pessoas. Alguém imagina Jesus, uma pessoa conversando com ele, e a outra pessoa só assim, e no celular? Ou na televisão? Jesus olhava no olho, conversava, aprofundava dentro do amor da pessoa, lá na alma. Eu não tenho, tudo que eu já li até hoje, na Bíblia de Jesus, no Evangelho, tudo, nunca, não achei um minuto sequer é um desprezo de uma conversa de Jesus para com outras pessoas. Nem aos que o perseguiram e crucificaram. Nem aos ladrões que estavam do lado dele na crucificação. Então, a gente tem que pensar e agir. Fazer aos outros o que queremos receber. Naquela palavra, na parábola do rei, onde tinha vou falar bem rapidinho, tinha um súdito que estava devendo um valor para ele, e ele chamou ele para poder pagar. E ele se ajoelhou aos pés do rei, pediu mais paciência, que ainda não tinha condições de pagar. O rei o perdoou. Saindo lá de dentro, esse súdito que foi perdoado pelo rei, encontrou um colega, um companheiro, que devia um valor bem menor do que ele devia para o rei. E o súdito cobrou esse companheiro. Mesmo o companheiro caindo de joelhos aos seus pés, falando as mesmas palavras que aquele súdito falou para o rei, que o rei o perdoou, o súdito não perdoou ele. Mandou prendê-lo. Os outros colegas, vendo aquilo, foram lá e falaram para o rei: aconteceu isso assim, assim. Você perdoou ele, mas ele não perdoou um valor pequenininho que o outro estava devendo, está lá na cadeia. O que o rei fez? Busca lá aquele súdito. Chamou. O rei falou assim: mas eu te perdoei? E você não foi capaz de perdoar o seu irmão, o seu companheiro? Súdito cruel, vai ficar na cadeia agora até pagar o último vitém. Você não perdoou o seu irmão, eu também não te perdoo. E assim, Deus Pai faz conosco. Faz a medida que é dada para a gente em matéria do amor,
ao próximo é a medida que nós vamos ter nos próprios julgamentos que nós fizemos contra os próximos também. É uma lei bumerangue, né? Ela vai e volta. O que eu amo, eu vou ser amado. O que eu julgo, eu vou ser julgado. O que eu condeno, eu vou ser condenado. Bem diferente de vendo uma pessoa que está em erro, ajudá-la a sair daquele erro. Com muita calma, com muita tranquilidade, sem menosprezar a pessoa, sem humilhar a pessoa. A ajuda não é julgamento, não é condenação. Desde que feita com critérios cristãos. Eurípides, continua aí. Tem tempo ainda, Maurício? Bom, para a gente finalizar então o nosso tempo, né, para depois passar para os trabalhos de passe, eu vou colocar aqui um texto, na verdade um resumo de 2 textos de Emmanuel que está no livro Vinha de Luz. Um texto chama-se Fortaleza, é o capítulo 119, e o outro chama-se Verdade, é o capítulo 175. Tudo a ver com o que foi falado aqui pelo Adriano, pelo que nós colocamos aqui, pela proposta que Jesus nos convida. E Emmanuel diz assim, que à medida que nos elevamos espiritualmente, tanto em termos do conhecimento como em termos morais, vamos nos desvencilhando das ilusões que a vida material nos enreda. Vamos nos libertando, abrindo novos horizontes para a vida espiritual. Quando a verdade brilhar em nosso caminho, veremos que o erro, as admoestações, as tribulações não representam espantalhos, mas sim lições valorosas que têm como objetivo central afastar-nos do mal, da vaidade e do tolo egoísmo. Emmanuel comenta que, embora a tribulação seja a tormenta da alma, ou seja, a dificuldade, o desequilíbrio, a tormenta que estamos passando momentaneamente, ele coloca que mesmo que seja a tormenta da alma, ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo que o mal, às vezes, é o remédio. Porque em muitas das situações, só depois que nós passamos pela dificuldade, pela dor, pelo sofrimento, conforme falamos e repitamos aqui, o filho pródigo na parábola. Só depois que estar vivendo afastado em terras longínquas, passando por tanto sofrimento, é que ele caiu em si, é que ele despertou e buscou caminhar em direção à luz, ou seja, retornar à casa do Pai, à presença divina, assim como todos nós na nossa caminhada. Então, Emmanuel vai dizer que nós não devemos olvidar-lhe os benefícios, ou seja, a libertação da nossa alma dos apegos às coisas materiais e aos desmandos da inteligência viciosa. À medida que seguimos os ensinamentos dispostos no Evangelho, colocando de fato em prática as orientações iluminadas que lá se encontram, dos ensinos de Jesus, deparamos com a verdade. E aí nós vamos entender a proposta de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Processa-se dentro de nós uma grande transformação, que gradativamente nos eleva a um nível de compreensão tão elevado que passamos a encarar a tudo e a todos que nos cercam com olhos de entendimento, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, compreensão, aceitação do outro como ele é no seu processo evolutivo, na sua condição atual de dar o que tem. O homem passa então a observar a experiência sob outros prismas.
elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes, identifica-se com horizontes mais largos. Essa é a proposta do Evangelho a todos nós. Despertar da consciência de sono. Trazer à luz aquilo que se encontra adormecido em nós. Conforme Jesus propõe na parábola dos talentos. Nós ainda estamos escondendo os talentos em nós. As virtudes são os talentos que nos foram dados para colocá-los em prática. Quanto mais se tem, mais lhe será dado. Ou seja, aquele que tem paciência, mais paciência terá. Aquele que tem sabedoria, mais sabedoria terá. Obviamente, buscando aperfeiçoar. Porque tudo na vida requer de nós aperfeiçoamento. As experiências, para a gente alcançá-las, são fruto das nossas convivências, dos nossos aprendizados. A vida é feita de aprendizado. Tanto as coisas que aos nossos olhos não são bacanas, conforme Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mal é o remédio, tanto as coisas que nós, às vezes, achamos que está sendo prejudicial a nós, aos olhos nossos, mas que aos olhos de Deus está sendo o necessário no momento para justamente nós colocarmos em prática o Evangelho, trabalhar os sentimentos e mudar posturas. Esse é o propósito da reforma íntima que a doutrina espírita nos coloca para nós. Adianta nada a gente estar vindo sempre fazer as mesmas coisas e não mudar o nosso panorama de vida, as nossas visões acerca das coisas. Então, a busca espiritual nossa é esse despertar da consciência, é vivendo as leis incita em nossa consciência, conforme nos traz a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei? Em nós, na nossa consciência, dentro de nós mesmos. Temos liberdade, livre-arbítrio? Temos, restrito, porque liberdade requer de nós responsabilidades. E alguma situação ou outra, não adianta fugir, fez, agora tem que cumprir. Tem um ditado que diz que você não é obrigado a ter que se submeter a nada. Mas se você se colocou à disposição de um trabalho, você é obrigado a cumprir. Né? Você é responsável, ou seja, é o que Emmanuel colocou para Chico como ter disciplina. A busca nossa aqui hoje de buscar conforme Jesus nos convida o alívio, requer de nós um esforço maior para encontrarmos o descanso para a nossa alma, que está, de fato, na nossa tarefa, conforme Jesus coloca a cada um segundo as suas obras. O descanso para a alma, ele se encontra no nosso esforço. Nós vamos receber paliativos, que é o alívio, mas a cura é parte nossa, conforme Jesus coloca, que é a nossa fé, que é o nossa compreensão, nosso entendimento. Ou seja, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Assim, começamos a ter novas atitudes e colocar em prática o Evangelho. É a proposta para todos nós. Conhecer a verdade para nos libertar e entender a lei maior como essa lei que cabe a nós. Porque existe a lei de causa e efeito, que está correlacionada a essa lei de amor. Porque se a gente não fizer, não se doar, a gente vai ter que fazer isso uma hora. Como o filho pródigo, que teve que cair em si para despertar, para continuar sua caminhada novamente. Então, esse é o objetivo da vida. Vencer as más tendências que trazemos, trazendo à tona o que se encontra adormecido, que é as qualidades que fomos criados com elas, que se encontram todas dentro de nós. Todos nós, conforme a doutrina coloca, fomos criados simples e ignorantes, com as questões todas latentes em nós, ou seja, estão adormecidas. Paciência, coragem, tolerância, são exemplos de virtudes que nós precisamos ir dentro de nós, encontrá-las e trazê-las à luz. Como a fé que Jesus fala que está lá dentro do tamanhozinho de um grão de mostarda, que se for cultivada, ela vai crescer e vai tirar da nossa frente todas essas montanhas de dificuldades que nós fomos criando ao longo da nossa existência. Ainda trazemos arrastando conosco uma bagagem pesada que agora chegou o momento desta compreensão de vencendo essas dificuldades e colocando de lado o que não mais edifica, que Paulo assim nos convida. Essa é a proposta do Evangelho a todos nós.
soar nesse sentido para nós fica mais fácil. Obviamente, a prática, ela requer um sacrifício, requer renúncia, requer disciplina, requer comportamentos novos. É o que Emmanuel nos convidou aqui nesta passagem, falando dessa renovação de comportamentos quando ele coloca a respeito do samaritano. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Ou seja, fazei ao outro o que se quer para si mesmo. Francisco de Assis dá esse exemplo, pedindo para que a gente leve luz onde há trevas. As trevas da ignorância que ainda trazemos dentro de nós, é necessário a gente levar luz de conhecimento para, de fato, nós conseguirmos vencer essas tendências negativas que ainda trazemos, que Kardec nos coloca no verdadeiro homem de bem, é aquele que se esforça. Ele fala lá do verdadeiro espírito, verdadeiro cristão, mas verdadeiro homem de bem. Conforme Kardec questiona na pergunta 642, se para agradar a Deus basta não fazer o mal. E a resposta é não. É fazer o bem no limite das vossas forças, porque também sereis também cobrados pelo mal por não ter feito o bem. Entendem? Ao que aconteceu com os levita, com o fariseu na parábola do bom samaritano. Eles não fizeram bem, acharam que não estavam fazendo um mal, mas não fizeram bem, serão responsáveis por isso. Isso Jesus nos convida a buscar de fato esse entendimento da lei maior, que é a lei de amor, e praticar a caridade, que é o amor em ação. No mais, boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. Lembrando que daqui a pouco nós temos o estudo Perguntas e Respostas. Nosso tempo já se esgotou. Para vocês ficarem em seus lugares também para receber o passe aqui. Só uma reflexão para poder deixar. O trabalho é de Emmanuel. O trabalho imediato dos tempos modernos é a iluminação interior do homem, mostrando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Emmanuel. Boa noite, muito obrigado.